Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos para darmos prosseguimento ao nosso estudo, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que tem os trabalhos doutrinários sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e o nosso grupo de estudos que acontece aqui nesse formato no canal e também de forma presencial às quartas-feiras às 19h, tanto aqui quanto lá na casa. Então, quem estiver passando por perto, tanto na segunda-feira quanto na quarta-feira, será muito bem-vindo para conhecer a nossa casa e segunda-feira, refletir conosco, toda segunda-feira com um tema diferente, e na quarta-feira, estudar o Livro dos Espíritos, que é o livro que nós estamos estudando no momento, depois de já termos passado pelo Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e agora chegamos ao Livro dos Espíritos. Então vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, e nós estamos no capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. E hoje nós vamos iniciar um item novo do capítulo 7º, que vai tratar das simpatias e antipatias terrenas. O que é isso? A gente vai saber agora. Foi que Kardec indagou aos espíritos sobre isso e qual foi a resposta dada pelos espíritos. Eu sempre digo aqui para vocês, né, repito toda semana, mas é importante porque tá sempre chegando gente nova por aqui, que a leitura que eu faço aqui é da tradução de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa vocês seguem a leitura com a tradução do Livro dos Espíritos que vocês tiverem, ok? Então vamos lá, vamos estudar. Pergunta número 386 do item Simpatias e Antipatias Terrenas. Pergunta Kardec: podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Então, eu aqui, Sandra Naira, hoje, como esse personagem, conheço vocês, me relaciono. Numa próxima experiência em que eu não serei mais Sandra Naira, eu vou utilizar outro personagem. Eu vou reconhecer vocês, vocês vão me reconhecer em outra existência corporal, ou seja, com outro corpo, com outro nome, porque será outro personagem. Essa é a pergunta de Kardec. Vamos à resposta dos espíritos. Reconhecer-se, não. Podem, porém, sentir-se atraído um para o outro. Muitas vezes, as ligações íntimas fundadas em sincera afeição não têm outra causa. Dois seres aproximam-se um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são resultado da atração de dois espíritos que se buscam por entre a multidão. Olha que interessante. Então, o que é que os espíritos dizem? Então, quando eu chegar numa próxima encarnação, com outro corpo, com outro nome, outro personagem, eu não vou olhar para vocês e vou reconhecer. Ai,
essa fulana, esse fulano, que na outra encarnação, quando eu era Sandra Nair, ele era fulana, ela era fulana. Não é um reconhecimento. Porém, existe, digamos assim, uma atração de uma pessoa para outra. Como se aquela pessoa fosse uma pessoa que a gente gosta de estar junto, que a gente acha agradável, que a gente gosta da voz, que a gente gosta da forma como a pessoa pensa, como ela leva a vida. Existe essa simpatia, essa atração de um para o outro. E os espíritos continuam dizendo que às vezes, e muitas vezes, as ligações íntimas, ou seja, as pessoas que se aproximam, que se apaixonam, que se gostam, que viram grandes amigos, essa afeição sincera, ela vem de ligações de outras experiências. Muitas vezes, então está dizendo que é todas as vezes. Então, todo mundo que eu gosto, que eu me apaixonei ou que eu me relaciono, é porque eu já tive uma história antes? Muitas vezes, sim. Continuando, os espíritos vão dizer: dois seres aproximam-se um do outro por circunstâncias que são aparentemente fortuitas, coincidência, fruto do acaso, mas não, que é resultado de uma experiência anterior, vivida, em que laços foram construídos e que esses laços acabam fazendo com que esses seres, o afeto procure o outro afeto. Então, essa é a resposta dos espíritos à pergunta 386. Mas essa pergunta 386, Kardec faz um complemento a ela, tem a 386A. Então, ele vai dizer: então, não seria mais agradável para ambos o reconhecimento mútuo? Então, já que é assim que se procuram esses afetos, por que não é melhor já se reconhecerem quando se encontrarem? Vamos à resposta dos espíritos. Não, nem sempre é a resposta dos espíritos. A lembrança de existência passada, de existências passadas, teria inconvenientes maiores do que se possa acreditar. Após a morte, se reconhecerão e saberão em que época estiveram juntos. Então, a gente pensa que é melhor se reconhecer. Saber, essa foi Sandra, esse foi fulano, essa foi fulana. Mas os espíritos dizem não. Após o desencarne, após deixarmos essa dimensão material e retornarmos no plano, a dimensão espiritual, aí sim a gente vai se lembrar, a gente se reencontrou de novo, a gente se buscou, a gente acabou se vendo. Isso vai acontecer. Mas essa lembrança, enquanto nós estamos aqui, porque viemos para novos aprendizados, para trabalhar aspectos em nós que ainda são desafiadores. E essa lembrança de outras experiências pode ser um dificultador, inclusive de fazer com que a gente busque ampliar esse repertório de outros afetos, de outras pessoas, de outras amizades. Então, os espíritos dizem que não, nem sempre seria agradável, até porque, de repente, essa pessoa com quem a gente tem uma relação afetiva, tem um laço, e se ela se interessar por outra pessoa e a gente não, e ficar ligado àquela pessoa, e aí, como é que vai ser? Ela tem que ficar presa a uma experiência de antes ou ela está liberada para viver a experiência de agora? Então, vejam que nem sempre esse reconhecimento vai ser para o crescimento do espírito. E nós estamos falando aqui do crescimento, do desenvolvimento de nós enquanto espíritos imortais. Então, vai ser sempre o que é melhor para a gente. Mas nessa questão, a 386A, Kardec coloca ver questão 392. Ou seja, a gente vai entender melhor essa questão do esquecimento do passado. Por quê? Porque a pergunta 392 já é do item seguinte, que é esquecimento do passado. Lá a gente vai entender direitinho por quê que reconhecer não seria, em todos os casos, uma coisa melhor para o espírito, que nem sempre será bom essa experiência. Então, a gente vai entender isso, mas no item esquecimento do passado, que começa
lá na questão 392. Então, vamos continuar, porque nós estamos no item de simpatias e antipatias, ou seja, nós estamos naquele momento em que a gente tem uma intuição, uma afeição por pessoas que a gente costuma dizer, parece que é coisa de outras vidas, que a gente se conhece. Quando eu conheci aquela pessoa, parece que eu já conhecia ela. Então, é disso que a gente está tratando agora. Então, vamos à questão número 387, em que Kardec vai perguntar. A simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior? Ou seja, todas as pessoas que eu gosto, que eu olho, que eu me aproximo e diga que pessoa legal, que energia legal, a gente parece que, sabe, sintonizou, significa que tem sempre por princípio um conhecimento anterior. Então, todo mundo que eu olhar agora, a partir dessa pergunta do item do Livro dos Espíritos, que eu tiver simpatia, que eu gostar, que começar a nascer uma afinidade, uma amizade, eu vou dizer, já sei, é porque nós nos conhecemos de outras experiências. É isso que Kardec está perguntando. Resposta dos Espíritos. Não. Dois espíritos que tenham mútua afinidade se procuram naturalmente sem que tenham se conhecido como encarnados. Não significa que todo mundo, aquela simpatia, ela pode estar acontecendo nessa experiência agora ou no plano espiritual, quando a gente se conhece lá, porque a gente também tem contato com pessoas, espíritos são pessoas, tanto aqui na dimensão material quanto na dimensão espiritual. Então, nós conhecemos pessoas novas aqui nessa experiência agora, que nós nunca tivemos contato em nenhuma outra encarnação nossa. Ao retornar na dimensão espiritual, nós também conhecemos pessoas que nós nunca tivemos contato nenhum e que a afinidade, a simpatia e a afeição vai começar a partir de agora, ou aqui dessa experiência, ou lá na dimensão espiritual. Por quê? Porque o que vai fazer com que isso aconteça é uma afinidade que esses espíritos têm de mesmos pensamentos, mesma forma de ver o mundo, mesma amorosidade, mesmas habilidades que já foram conquistadas. Então, o que vai fazer com que se encontre e a partir dali possa nascer um relacionamento afetivo é a afinidade. Afinidade, a gente vai ver, tem a ver com a forma com que nós já conquistamos, o que nós gostamos, como nós nos portamos perante o mundo, como é a nossa ética. Isso que vai fazer com que a gente se aproxime de pessoas que pensam do mesmo jeito, que sentem, que leem o mundo do mesmo jeito que nós, e com que a gente se afaste, porque vai ser o próximo item, né? Com que a gente se afaste daqueles que pensam contrário, que a gente não vê a vida mais dessa forma, né? Porque a gente tem, gente, as simpatias, que é o que a gente está vendo até agora nas perguntas, mas a gente tem a antipatia também. Não gostei de cara, não sei porque meu santo não bateu, não tem isso também, mas por enquanto nós estamos nas perguntas que estão tratando das simpatias. Então é isso que Kardec está perguntando, se tem sempre por princípio um conhecimento anterior. Não. Dois espíritos que têm o mesmo, digamos assim, estão no mesmo nível de desenvolvimento espiritual, eles vão ter afinidades que vai fazer com que eles busquem se aproximar. E quando eles estiverem no mesmo ambiente, no mesmo tempo de aprendizado, o natural vai ser que eles busquem ficar juntos dessas pessoas. Pergunta número 387. Vamos agora à pergunta número 388. Kardec vai dizer: os reencontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que são atribuídas ao acaso, não seriam efeito de uma espécie de relação simpática? Justamente que os espíritos, né, já estavam dando o direcionamento através das respostas anteriores. Então, é como Kardec quisesse reafirmar isso, para que os espíritos digam, é isso mesmo que eu estou entendendo? Então, os reencontros que se dão
algumas vezes entre certas pessoas em que o acaso, fulano foi passar o dia na casa de alguém, viajou para tal cidade, não seria efeito de uma relação simpática entre aqueles espíritos? Essa foi a pergunta, vamos à resposta dos espíritos. Há, entre os seres pensantes, ligações que ainda não são conhecidas. O magnetismo é a bússola dessa ciência, que compreenderão melhor mais tarde. Então, é o magnetismo, é a nossa vibração que nos ligam às pessoas. E os espíritos estão dizendo, tem muita coisa ainda que vocês não conhecem, e que a ciência ainda não tem acesso. Mas esse magnetismo, essa energia que nós temos, é a sintonia que vai fazer com que nós encontremos quais são aquelas pessoas com quem nós queremos nos relacionar e ter um aprendizado, e aquelas que a gente prefere ainda se afastar, porque divergem dos nossos sentimentos e da forma da gente ver o mundo. Então, entre os espíritos, os seres pensantes do universo, tem ligações ainda, que é pelo magnetismo, pela vibração, que a gente ainda vai compreender melhor à medida que nós vamos nos desenvolvendo nesse nosso aprendizado enquanto espíritos imortais que somos. Ok, meus amores? Nós vamos ficar por aqui hoje, porque a partir até aqui, nós estávamos tratando das simpatias. E o item é simpatias e antipatias. Então, da 386 a 388, as perguntas foram sobre simpatias. A partir da 389, que na próxima quarta, às 19 horas, eu estou esperando aqui vocês, nós vamos começar a ver sobre as antipatias. Aquela pessoa que, como nós baianos aqui costumamos dizer, o santo não bateu. Ok? Então, aguardo vocês aqui na próxima quarta, às 19 horas, para nós continuarmos esse assunto com a pergunta 389. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo no coração de todos e até a semana que vem.